A essência da verdadeira adoração. Descubra como adorar a Deus de todo o coração. Capítulo 15. Como a adoração deveria ser. A adoração, como vimos, envolve tudo que está no interior da pessoa, tudo que está fora dela, e tudo o que acontece na reunião do povo de Deus. William Temple, arcebispo de Cantuária no início dos anos 40, assim definiu a adoração: adorar é despertar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, limpar a imaginação por meio da beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e dedicar a vontade ao propósito de Deus. Adoração é tudo o que somos, reagindo corretamente a tudo que Deus é. Neste estudo, examinamos a importância da adoração. Vimos que a base, o fundamento, para a adoração é a salvação pessoal. Reconhecemos que o único objeto válido da nossa adoração é o Deus vivo e verdadeiro, tal como ele se revelou em sua palavra. Determinamos que a esfera da adoração está em toda parte e em todos os momentos, e especialmente, na comunhão dos redimidos. Discutimos a essência da adoração e ressaltamos que ela deve estar perfeitamente equilibrada, entre o espírito e a verdade, a palavra de Deus e o coração. E destacamos algumas formas práticas de glorificar e adorar a Deus como se deve. Finalmente, queremos obter uma visão geral da adoração aceitável, e de como ela afeta a nossa vida, o que nos fará caminhar pelas muitas verdades já vistas aqui. Preparação para adorar. A adoração aceitável não acontece espontaneamente. A preparação é essencial. Num culto de adoração, por exemplo, o coro se prepara, o pregador se prepara, e a organista e outros músicos se preparam. Mas a preparação mais importante de todas é a do adorador individual, e essa é normalmente a mais negligenciada. Como traduzir toda a verdade que estudamos sobre adoração em preparativos para a adoração? Hebreus capítulo 10, versículo 22, um chamado à adoração, traz luz ao tipo de preparação que Deus espera de um adorador. Aproximemo-nos com coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência, e tendo o corpo lavado com água limpa. Esse versículo sugere 4 pontos de controle, para testar a nossa prontidão para adorar. O primeiro é a sinceridade. Devemos nos aproximar com coração sincero. A adoração aceitável requer um coração verdadeiro, fixado e focado em Deus e em sua glória. A hipocrisia é fatal à adoração. Assim são uma mente errante, a preocupação com o ego e a apatia. Não podemos nos apressar a entrar na presença de Deus, com um coração insincero. Isso deve estar claro com base em tudo o que aprendemos. Um segundo ponto de controle na preparação para a adoração é a fidelidade. Aproximemo-nos, com plena certeza da fé. O escritor da carta aos Hebreus estava se dirigindo a pessoas acostumadas à antiga aliança, que tentavam corresponder às velhas práticas de adoração. Mas a nova aliança havia chegado, com a revelação de Jesus Cristo, e os mistérios do Antigo Testamento estavam sendo descobertos. Para adorar a Deus, os hebreus precisavam dizer não à antiga aliança e às suas cerimônias, sacrifícios, símbolos, figuras e tipos. O antigo se fora, havia sido posto de lado. Uma aliança nova e melhor havia chegado, e eles deveriam estar dispostos a buscar a Deus em plena certeza da fé, revelada do Novo Testamento. A nova aliança, em contraste com a antiga, não é um sistema baseado em cerimônias, sacrifícios e obediência externa à lei. Sua verdade não é encoberta por tipos e figuras. Ela requer que o adorador se aproxime de Deus com plena certeza de que seu acesso é pela fé em Jesus Cristo. Adorar em plena certeza de fé é adorar segundo a verdade de que apenas a fé é a base da aceitação por Deus. Boas obras, méritos, farisaísmo, rituais e outros atos da carne não nos dão acesso a Deus. O verdadeiro adorador deve se aproximar exclusivamente com base em sua fé. Isso é fidelidade. Um terceiro ponto de controle é a humildade. Hebreus capítulo 10, versículo 22, diz: aproximemo-nos, com o coração purificado da má consciência. Embora nos aproximemos de Deus confiantemente, com plena certeza da fé,
devemos, no entanto, fazê-lo com humildade em razão da nossa indignidade, sabendo que não temos o direito de estar lá, sem a purificação do sangue de Jesus Cristo, porque o nosso coração é mau. O ponto de controle final em Hebreus capítulo 10, versículo 22 é a pureza. Aproximemo-nos, tendo o corpo lavado com água limpa. Não se trata de uma alusão à limpeza material do corpo, mas de uma referência à confissão diária, e à limpeza espiritual necessárias para lidar com os pecados de nossa humanidade. A lavagem com o sangue de Cristo, que ocorre na conversão, é uma limpeza permanente e completa da vida, mas nossos pés tendem a escolher o pó do mundo, no qual caminhamos, e isso requer uma lavagem periódica. Um incidente que ocorreu na noite em que Jesus foi traído ilustra a necessidade de tal limpeza. Jesus fora com seus discípulos a uma sala, na qual eles participaram da refeição pascal juntos. Violando os costumes sociais do dia, não havia ali nenhum servo para lavar os pés sujos de poeira dos homens, que caminhavam nas estradas. Nenhum dos discípulos, que discutiam sobre quem era o maior no reino, se ofereceu para realizar a tarefa subalterna. Ao que tudo indica, todos estavam preparados para ignorar a falha um tanto óbvia. Todos, com exceção do próprio Jesus, que, no papel de servo, pegou uma bacia e uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando Jesus chegou a Pedro, este quis impedir que Jesus o servisse. Nunca lavarás meus pés, ele disse, João capítulo 13, versículo 8. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Ao que Pedro retrucou, Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus disse então a Pedro, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, pois no mais está todo limpo. A primeira carta de João capítulo 1, versículo 9, fala sobre essa limpeza meticulosa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa confissão diária e a limpeza da impureza dos pecados são pré-requisitos para chegarmos à presença de Deus. E, portanto, pré-requisitos para a adoração aceitável. Estes são, portanto, os pontos de controle: sinceridade, fidelidade, humildade e pureza. Sem eles, não estamos preparados para entrar na presença de Deus para adorar. Se, contudo, formos aprovados nesses pontos de controle, poderemos nos aproximar com plena certeza, e Deus se aproximará de nós. Essa é a divina promessa, e a adoração alcança sua altura mais sublime, quando o adorador está vivendo na presença de Deus, no brilho de sua glória, uma vida de adoração. Adoração que supera os obstáculos. Bem poucos cristãos, eu receio, parecem ter experiência desse tipo de adoração. Muitas pessoas vão à igreja durante anos, mas nunca realmente se aproximam de Deus, e nunca têm uma clara percepção de Deus se aproximando delas. Elas se queixam de que a adoração é difícil, e parecem enfrentar obstáculos intransponíveis em sua vida devocional particular. A adoração como Deus pretende, não precisa ser dificultada por tais obstáculos, como vemos por alguns tipos de adoração de superação apresentadas nas Escrituras. Uma é a adoração de arrependimento. O rei Davi havia cometido um grande pecado que certamente resultara num obstáculo entre ele e Deus. Ele cometera adultério com Betseba e depois mandara matar o marido dela. Betseba concebeu um filho como resultado do seu pecado, e a criança nascida dessa união acabou morrendo. Davi sabia que Deus apenas estava punindo Davi por seu pecado. Esta foi a reação do rei, no momento em que compreendeu a disciplina do Senhor. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs óleo aromático e mudou de roupa, então entrou no santuário do Senhor e adorou, segundo Samuel capítulo 12, versículo 20. Essa é a adoração de arrependimento. Davi estava numa situação trágica, a perda do seu filho recém-nascido, todavia adorou a Deus, porque sabia que estava recebendo o que merecia. Mesmo em seu castigo, Davi adorou. O castigo sempre apela ao louvor. Deus nos castiga porque Ele nos ama, e o nosso coração deve responder com adoração. O arrependimento sincero é quando a alma diz,
eu pequei e mereço ser castigado. Errei contra a verdade, e mais importante, pequei contra Deus. Bem no meio da punição, a adoração de arrependimento resulta no derramamento do coração a Deus, em confissão de culpa e reconhecimento de que estamos recebendo o que merecemos, independentemente da calamidade. Onde não há louvor, onde permanecem a raiva e a amargura contra Deus, aí não há sincero arrependimento e confissão de pecado. Foi por isso que Davi pôde entrar na casa do Senhor e adorar a Deus enquanto Deus o castigava. E esse é o compromisso com a adoração do qual o povo de Deus precisa. Um segundo tipo de adoração que quebra barreiras é a adoração de submissão. Quando Jó ouviu a notícia de que tudo que ele amava havia sido destruído, suas propriedades, seus animais e até seus filhos, ele praticou a adoração de submissão. A Bíblia diz: então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, e adorou. Jó capítulo 1, versículo 20. Muitas pessoas teriam ficado amargas e amaldiçoado Deus. Jó não havia pecado como Davi. Deus não o estava castigando por causa do pecado, estava permitindo que Satanás o testasse. Todavia Jó disse: eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Sua reação foi de inquestionável submissão. Muitas pessoas não são capazes de adorar a Deus porque se recusam a aceitar seu lugar na vida, seu trabalho, sua carreira, seu cônjuge, seus filhos ou outras circunstâncias que Deus produz na vida. A reação é de amargura, e elas não conseguem adorar. Jó foi capaz de enxergar além das circunstâncias presentes, e ver a bondade de Deus em seu plano, por isso declarou: mas ele sabe o caminho por onde ando, se me colocasse à prova, sairia como ouro. Jó capítulo 23, versículo 10. Quando Deus de fato produz circunstâncias negativas em nossa vida, ele sempre tem um propósito positivo. De fato, nós invariavelmente entramos em dificuldade, quando não temos problemas, porque realmente não crescemos. Em Jeremias capítulo 48, versículo 11, Deus está preparando um julgamento para Moabe e diz: Moabe tem estado em paz desde a sua juventude e repousado como vinho com seus resíduos. Não foi decantada de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso o seu sabor é o mesmo, e o seu cheiro não mudou. O povo de Moabe havia tido uma vida tão suave e fácil, que se tornará rançoso. A analogia usada por Jeremias é a da vinicultura. Os vinicultores dos dias de Jeremias colocavam uvas esmagadas num recipiente e as deixavam repousar. Com o tempo, o amargor e o sedimento, chamado borra, ou sujeira, assentavam no fundo. O vinicultor separava o vinho da parte de cima em outra vasilha, e a parte amarga remanescente se assentava novamente no fundo de uma segunda vasilha. Então ele derramava esse vinho em outra vasilha, e outra, e outra, e, ao longo de um período de tempo, o sedimento e a causticidade seriam removidos, os antigos a usavam para fazer vinagre, e o vinho teria o aroma e a doçura desejados pelo fabricante. Moabe nunca perderá sua causticidade, porque o povo nunca havia sido derramado de uma situação difícil para outra situação difícil, na qual a amargura, a causticidade, pudesse ser purgada. Estamos melhores na vida se Deus nos derramar de provação em provação, porque, sempre que formos derramados para uma provação diferente, cada vez que formos confinados a uma circunstância indesejável, um pouco da amargura é removida da nossa vida. Finalmente, um dia Deus nos derrama da última provação, e tudo o que resta é o doce aroma que ele procurou o tempo todo, toda a amargura se acabou. Um terceiro tipo, a adoração de devoção, é visto na vida de Abraão. Deus havia ordenado a Abraão que lhe oferecesse o filho Isaque como holocausto. Isso significava matá-lo e queimá-lo sobre o altar. Gênesis 22 relata o que aconteceu. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos, Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: Ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos,
versículos 3 ao 5. Parece incrível que Abraão, sabendo que Deus tiraria a vida do próprio filho, pudesse ver isso como uma forma de adoração. Ele havia se decidido a adorar, não importava o custo. Ele enxergou além dos obstáculos da dor, da dificuldade e da perda de seu filho, e adorou. Algumas pessoas não adoram a Deus por acharem que isso pode lhes custar um pouco de sacrifício de tempo e esforço. Até onde se pode estar disposto a enterrar uma faca no peito do seu filho amado e chamar isso de adoração, porque Deus ordenou? É digno de nota que Abraão não tenha usado a palavra sacrifício. Ele viu além disso. Estava tão dedicado a adorar a Deus que enxergou além da agonia imediata, e se dispôs a pagar o terrível preço se essa fosse a vontade de Deus. Como todo adorador verdadeiro, ele estava disposto a oferecer adoração de devoção, embora isso lhe custasse o preço máximo. Os resultados da adoração ideal. Quando o povo de Deus adora da forma como Deus requer, vários resultados podem ser observados. Acima de tudo, e obviamente, Deus é glorificado. Glorificar a Deus, como vimos anteriormente, é o elemento fundamental da adoração. Adorar é atribuir glória a Deus, reconhecendo sua glória e oferecendo louvor a Ele por isso. Deus o exige. Em Levítico capítulo 10, versículo 3, o Senhor diz: Manifestarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Deus quer ser separado e glorificado entre o seu povo. A adoração realiza isso. Lembre-se do Salmo 50 verso 23, aquele que oferece sacrifício de ação de graças me glorifica. E, se toda adoração fosse assim realizada, seria suficiente. Mas não é. Quando adoramos a Deus como Ele deseja ser adorado, os crentes são purificados. Como vimos no capítulo 8 anteriormente, quando nos aproximamos de Deus para adorar, imediatamente deparamos com a realidade de que não podemos entrar na presença dele, a menos que cada um de nós seja limpo de mãos e puro de coração. Salmo 24, verso 4. Um indivíduo que adora é um indivíduo puro, e uma igreja que adora é uma igreja pura. A adoração exige pureza. Temos visto muitas vezes que o pré-requisito para entrar na presença de Deus é o reconhecimento da iniquidade pessoal e a disposição em abandonar essa iniquidade. O ardente desejo de ser puro e limpo é o resultado normal de estar com Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais devastados nos tornamos com nossa iniquidade. Edificação não significa nos sentirmos melhor, significa vivermos melhor. A santidade de uma igreja ou de um indivíduo é a chave para a qualidade de sua adoração. E reciprocamente, a qualidade da nossa adoração é a chave para a nossa santidade. Por exemplo, o autoexame e a purificação que acontecem na observância da ceia do Senhor não podem ser separados do ato de adoração. A igreja primitiva celebrava a ceia do Senhor com frequência, ao que tudo indica, até mesmo diariamente. Talvez tenha sido essa razão para o seu poder espiritual. De fato, outra característica de adoração como Deus pretende que seja, é que a igreja é edificada, os santos são edificados e transformados. A maneira como se adora individualmente, afeta não apenas a vida pessoal, mas também a vida da igreja como um todo. Se a sua adoração é aceitável, a igreja é fortalecida e edificada. Mas, se a sua adoração é inaceitável, a igreja se enfraquece. Um exame criterioso do livro de Atos revela que, quando a igreja estava adorando, ela encontrava o favor de Deus, e o Senhor fazia a igreja crescer diariamente com os que se salvavam. Eles encheram a cidade com sua doutrina, viraram o mundo de cabeça para baixo. Eram simpáticos, atraentes e dinâmicos. Edificação não significa nos sentirmos melhor, significa vivermos melhor. O Senhor limpa, purifica e edifica a igreja. Quando os santos se reúnem para adorar a Deus, tornam-se mais fortes tanto coletiva quanto individualmente, e a transformação acontece porque todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, que vem do Espírito do Senhor.
2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Esse versículo lembra Moisés, que teve um relacionamento íntimo com Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 11, diz: E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Moisés experimentou a mais pura, a mais rica e a mais significativa adoração possível, face a face com Deus. Deus até permitiu que sua glória passasse diante de Moisés, e foi uma experiência transformadora. Mais tarde, o rosto de Moisés brilhou. Sua face se cobriu de brilho tão intenso que os israelitas ficaram assustados ao olhar para ele. Ele não era o mesmo homem de antes, era um reflexo vivo da glória de Deus. Toda adoração tem esse tipo de efeito transformador. Em santa intimidade, o verdadeiro adorador se encontra face a face com Deus e é transformado pela glória. Se a adoração conjunta na igreja não deixa as pessoas mudadas, a igreja não está realmente adorando. Se o que acontece no culto não estimula os santos a maior obediência, chame do que quiser, mas não é adoração. A adoração sempre resulta numa transformação, e a igreja é edificada por ela. Finalmente, quando adoramos a Deus de forma aceitável, os perdidos são evangelizados. O profundo testemunho de uma adoração do indivíduo ou da igreja tem maior impacto sobre o perdido do que muitos sermões. A adoração, como vimos repetidas vezes neste estudo, é o grande propósito para o plano redentor. A doutrina da adoração, então, é a alma da evangelização. Alguns separam a adoração da evangelização, mas esse é um erro grave. Não há nada mais importante na vida de qualquer homem ou mulher do que uma vida orientada para adorar a Deus a fim de alcançar outros. O próprio Jesus fez da adoração um assunto de evangelização. Não nos esqueçamos de que o discurso de Jesus sobre a importância da verdadeira adoração em João 4 não foi dirigido aos fariseus ou a outros líderes religiosos. Também não foi dirigido a multidões de adoradores no monte do templo em Jerusalém. Jesus estava em Samaria, falando a uma mulher descrente e imoral, uma adúltera serial, cuja religião era tão corrupta quanto sua moralidade. A samaritana não era uma fiel seguidora do judaísmo do Antigo Testamento. De todos os assuntos que Jesus podia ter discutido com ela, ele escolheu a adoração. Isso mostra a forma perfeita como Nosso Senhor lidou pessoalmente com as necessidades dos indivíduos. No decurso da breve conversa, ele conseguiu convencer a mulher de que era o Messias, mostrou-lhe a forma de adoração aceitável e a levou à salvação. As palavras de Jesus sobre a adoração foram exatamente o que a situação exigia. Ele não apresentou à samaritana um plano de salvação. Foi diretamente ao âmago da questão. Primeiro, Jesus desafiou a mulher a adorar a Deus em espírito e em verdade. Ao fazer isso, ele a levou à fé. A mulher creu, foi redimida, e se tornou uma verdadeira adoradora. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém dessa maneira? Todavia, uma parte essencial da mensagem evangelística é chamar homens e mulheres à adoração, porque Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, é digno de adoração. Uma senhora judia foi à sinagoga do bairro de nossa igreja à procura de conselho, porque o seu casamento estava em crise. Disseram-lhe que não podiam aconselhá-la até que ela pagasse suas dívidas. Compreensivelmente, ela ficou muito angustiada. Era manhã de domingo, e quando ela saiu da sinagoga, vendo-se no meio da multidão que se dirigia à nossa igreja, acabou entrando para o culto. Ela ficou tão impressionada com a atmosfera de adoração que creu em Cristo como Salvador. Eu a batizei algumas semanas depois disso. Mais tarde, ela me confessou não se lembrar muito do sermão, mas ficou totalmente admirada com a alegria, a paz e o amor entre as pessoas enquanto elas adoravam. Ela nunca vira algo semelhante. Como resultado do testemunho coletivo de inúmeras pessoas adorando, aquela mulher se tornou cristã. Esse tipo de coisa tem acontecido repetidas vezes. Quando o povo de Deus adora em conjunto, elevando o coração a Deus e experimentando sua infinita bênção, as faces brilham porque estão na presença do Senhor.
Isso causa sobre as pessoas do mundo um impacto impossível de ser medido. Toda a nossa apologética e todos os nossos métodos evangelísticos jamais podem reproduzir o impacto da verdadeira adoração. Tragicamente, apesar de tudo que se fala sobre Deus, de todas as transmissões de rádio, feitas em nome do Senhor, de todas as pessoas que alegam ter a experiência da salvação, não vemos nos dias de hoje muita adoração tal como deveria ser. Oro para não perdermos a visão dela por completo. Um adorador puritano anônimo escreveu as palavras seguintes, que resumem o sentido real da prioridade do verdadeiro adorador. Glorioso Deus, a chama de minha vida é adorar a Ti, a coroa e a glória da minha alma são adorar-Te, prazer celestial é me aproximar de Ti. Capacita-me por Teu Espírito a agora Te adorar. Para que eu possa esquecer o mundo, e ser trazido à plenitude de vida, para que eu seja renovado, confortado, abençoado. Dá-me conhecimento de Tua bondade para que eu não fique temeroso por Tua grandeza. Concede-me, ó Jesus, Filho do homem, Filho de Deus, que eu não fique aterrorizado, e sim me aproxime com amor filial, com ousadia santa. Ele é meu mediador, irmão, intérprete, braço, árbitro, cordeiro. A ele glorifico, nele eu me edifico. Coroas para ofertar não tenho, mas a que tu deste eu devolvo, contente de sentir que tudo é meu quando é teu, e quanto mais é meu quando a te entreguei. Que eu viva inteiramente para o meu Salvador, livre de distrações, de cuidados, de empecilhos à busca do caminho estreito. Fui perdoado pelo sangue de Jesus, dá-me nova percepção dele, continua perdoando-me por ele. Que eu venha todos os dias à fonte, e todos os dias seja novamente lavado. Que eu possa sempre te adorar em espírito e em verdade.